está saindo de uma região que não o aceitaram, ele está indo para o deserto, para um ambiente, né, vamos chamar assim, hostil, entre aspas. Mas o ambiente é hostil. Deserto significa hostilidade, significa resistência, mas também significa o lugar da nossa formação, o lugar pedagógico, da onde nós recebemos a Constituição. Todos nós, como diziam os pastores antigos, passamos pela escola do deserto. Alguns falam faculdade do deserto, outros falam da nossa pós-graduação no deserto. Eu diria que é um pouco de tudo, é um pouco de escola, é um pouco de, ou seja, ensino fundamental, é um pouco de ensino de segundo grau e é um pouco de ensino de terceiro grau, mas também é um pouco de ensino de já em residência, né? Já em condição de residência. Porque a cada período, em cada momento na nossa vida, em algum momento, em alguma situação, em alguma circunstância, nós passamos por um deserto. Então o deserto não é para a nossa destruição, é para a nossa constituição, assim como aconteceu com Jesus, quando impelido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Assim é conosco também. Então, o deserto é esse ambiente hostil. Mas quando Jesus chega agora, na presença de pessoas que já haviam sido quebrantadas pela palavra, aí você vai falar, mas a Bíblia fala de uma multidão, claro, mas dentro dessa multidão haviam pessoas. Eu sempre vou repetir para você a mesma coisa, sempre. Multidão é diferente de pessoas. Jesus estava preocupado com as pessoas e não com a multidão em si. Então essas pessoas estão, né, lá no meio da multidão, com certeza, e aí o Senhor Jesus passa a tarde, está chegando a noite, e agora ele fala, e veja o que João pontua, no paralelo dessa passagem, João, diz assim, então Jesus, depois dessas coisas, seguiu numerosa multidão, então subiu Jesus ao monte e assentou-se. A Páscoa, então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Lembraram-se, pois, os homens em número... assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, a palavra do Senhor fala de que Jesus, ele se contrapõe à aferição de Filipe, né? Porque Jesus perguntou, conforme os outros evangelhos, onde? Onde daremos de comer a essa multidão? Aí Filipe, eu tô parafraseando, tá? Não estou acrescentando, estou parafraseando. Então Filipe diz assim, onde não? Quanto? Quanto vai custar? Por quê? Jesus pergunta onde e Filipe responde quanto? Em primeiro lugar, nós achamos que a palavra do Senhor, o Evangelho, a obra de Deus se faz com dinheiro. Não se faz com dinheiro. O capital eterno, o capital celestial é a fé. Não tem outro capital. Nós não temos outra moeda, é a fé. Quer queiramos ou não, temos que viver pela fé, não pelo dinheiro. Mas do outro lado, né, Jesus pergunta onde? Como onde? Se nós estamos num deserto. Não tem onde viver, não tem onde ficar. A Bíblia fala que o que tinha era uma relva, era uma graminha rala, só isso, não tinha mais nada. Então, exatamente esse onde, essa pergunta de Jesus, é que faz toda a diferença, porque haviam pessoas, diferente de Nazaré, né? Diferente de Cafarnaum. Cafarnaum, sim, o Senhor tinha o seu quartel-general ali, a 30 quilômetros de Nazaré. Mas qual era a condição? A condição era o ambiente.
o ambiente onde estavam ali pessoas, não toda a multidão, mas pessoas que haviam ouvido o evangelho do arrependimento, que haviam crido em Jesus e estava ali, como Paulo responde mais tarde no livro de Romanos, porque eu sei em quem tenho crido. Ou seja, eu ando por causa de quem eu tenho crido. Eu penso por causa de quem eu tenho crido. Eu sinto por causa de quem eu tenho crido. Eu me manifesto porque eu sei em quem tenho crido. Então, porque eu sei em quem tenho crido. E esses homens e essas mulheres que estão contidos na multidão alteraram a atmosfera. E essa atmosfera foi tão alterada que foi capaz de fazer com que um menino, dentro de toda a multidão, pudesse dar de 5 pães e 2 peixinhos. Veja só, e eu quero falar antes de a gente orar, Isaías capítulo 9, lembre-se que eu sempre falo para você, a maldição de Deus, quando do pecado do homem, lá no livro de Gênesis, não é sobre o homem, é sobre a terra, sobre o local, sobre o ambiente. Exatamente o que esses homens, os gadarenos, promoveram na sua libertação. Daí, o ambiente mudar. Enquanto eles estavam endemoniados, o que os porqueiros disseram? Em outras palavras, nos interessa os porcos e não Jesus. É um ambiente espiritual completamente hostil. Tanto é que eles foram para suas cidades reclamarem de Jesus, não foram exaltar o milagre que havia acontecido. Por quê? Porque no sentimento espiritual, entenda agora o que eu estou falando, sentimento espiritual deles, o porco era mais importante do que o endemoniado. Ao invés de eles exaltarem a libertação daqueles, conforme Mateus, aqueles homens gadarenos, que viviam pelas sepulturas, que não tinha noite nem dia, como diz Marcos, que eram pessoas opressas no último nível. Esses homens estavam cegados no seu entendimento. E o porco era mais importante do que a vida, mais importante do que o homem. Só que aqueles homens foram libertos. Ao serem libertos, eles promoveram o ambiente. Olha só o que diz, dentro disso que eu estou falando para você, o Senhor falou ao meu coração, eu nem anotei nada disso aqui, eu estava conversando com a Amanda, hoje pela manhã, Hebreus capítulo 11, diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual, quando Noé aparelha, confecciona, obedece ao Senhor Deus. Incrível, né? Incrível. Deus falou com Noé uma vez só. E durante quase 100 anos, Noé trabalhou na confecção da arca. Meu Deus, falou uma vez só da vida dele. E pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o posicionamento de Noé diante de um ambiente espiritual tão negativo, tão desfavorável, mas a sua postura atraiu o juízo e a justiça. A justiça para Noé e a sua casa, a sua família e todos os habitantes da arca, os animais que estavam na arca. Do juízo para todo o resto do mundo. Então, é esse ambiente que o homem de Deus, o servo de Deus, a mulher de Deus, atraem para si e, através de si, norteiam todo o ambiente ao redor. Por quê? Olha só o que diz agora em Isaías, capítulo 9, versículo 1.
Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, ou seja, cegueira, em outras palavras. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Galiléia é a região, né? Na região da Galiléia pertencia Nazaré, né? Mas também pertencia a Cafarnaum. Cafarnaum e Nazaré pertencem à Galiléia. Olha só. O povo, isso 800 anos antes, né? Isaías que está falando. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então nós somos aqueles que através e por causa de nós resplandecemos, melhor dizendo, reverberamos, refletimos a luz que o sol da justiça reflete em nós. E esse menino, com a luz refletida do Senhor naquele lugar, juntamente com muitas pessoas que estavam ali, inclusive os próprios discípulos, contrariamente à multidão que queria pão, conforme João no capítulo 6 fala, vocês não estão preocupados com aquilo que eu tenho, né? Jesus falando. Vocês estão me seguindo porque vocês querem pão. Claro que Jesus não está falando da totalidade das pessoas, mas está falando de muitas pessoas. Enquanto isso, aquele menino, obviamente, ele não estava preocupado com pão, até porque ele tinha. Ele não estava preocupado com a marmita, o que ele iria comer naquela noite, porque ele tinha. Mas aquele menino estava tão, quebrantado no seu interior, que ele doou do seu melhor. E aqueles pães e aqueles peixinhos simbolizam tanto, é tão significativo, que todos os evangelhos citam esse milagre nos detalhes. Por quê? Porque é exatamente um ambiente hostil, mas que quando alguém chega, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, chega naquele lugar, altera a história. É por isso que nós devemos pisar com a planta dos nossos pés, tocar com a palma das nossas mãos e declararmos a presença, o poder e o mover do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deu para entender? É uma grande bênção. A multiplicação dos pães fala muito para nós. E a palavra, como eu sempre falo, né? O João sempre fala para mim, como você fala sempre, a palavra de Deus é maravilhosa. Então eu não tenho o que falar, é só que a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela fala de Deus. Ela fala do seu sentimento, da sua disposição, em querer nos abençoar, em querer nos capacitar, nos encher, nos nutrir. A palavra, Paulo fala, né? Que a palavra do Senhor nos nutre. Exatamente esse nutriente de vida, de saúde, que nós vamos orar e colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Sabe por quê? Quando Jacó, lá em Gênesis, quando Jacó está fugindo do seu irmão, de toda a situação, a Bíblia fala que ele chega num lugar que ele faz um pedaço de pedra, né? O seu travesseiro. E ele sonha. E aquele lugar se manifesta. E a Bíblia fala que ele vê no seu sonho, na sua visão, uma escada que sai da terra e vai até o céu. E nessa escadaria, se movimentavam seres celestiais subindo e descendo. Mais tarde ele diz o seguinte: eu não sabia, mas esse lugar é a casa de Deus. Aí chamou aquele lugar de Betel. E nós somos daqueles capacitados e constituídos para fazermos do lugar onde estamos a nossa Betel, a casa de Deus, não no sentido institucional, não no sentido de alvenaria, mas no sentido espiritual. Manifestar, não somente nós sermos a casa de Deus, como diz a Bíblia, o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo, também, mas também alterarmos aonde nós estamos, com essa consciência de mundo espiritual,
e o que significa a nossa postura aqui na terra, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, colocamos os pedidos diante do teu altar, como fazemos todos os dias, as fotos dos nossos queridos, os nossos familiares, a nossa carteira profissional, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos documentos, tua graça, tua glória se derramando para que realmente tudo aquilo que diz respeito à nossa vida possa se transformar em ambiente de Deus, em ambiente celestial, trazendo o céu à terra a partir e por causa da nossa vida. Por isso, ó Senhor, derrama-te, que se manifeste essa constituição sobre todos nós, tua glória, teu poder, o teu mover. Abençoa nossas casas, nossa família, nossos queridos. Senhor, aqueles que estão com diagnósticos, enfermidades, situações, circunstâncias. Ó Deus, em nome de Jesus, interfere, bloqueia esse movimento de enfermidade e determina, Senhor, uma nova etapa. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, todo diagnóstico, células, órgãos, sentidos, mente, interior, coração, sentimentos. Ó Deus de poder, receba a vida do Deus vivo, daquele que estabelece o poder da vida, da ressurreição. Toca, cura, visita nossa casa, nossa família, nosso país. Em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa terra. Move-te sobre o nosso Brasil. Perdoa o nosso pecado. Sara a nossa terra. Liberta-nos como nação. Senhor, Deus de poder. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E quanto a nós que estamos aqui, que nós possamos viver uma quinta-feira maravilhosa. Uma quinta-feira muito especial, porque o Senhor está indo à nossa frente. Porque a tua glória, a tua presença, ó Deus, o mover celestial está sobre nós, através de nós. Como nós, declara a tua palavra, somos embaixadores celestiais. Ó Deus, em nome de Jesus, que se manifeste a tua presença, a tua vontade, o teu mover, e nós te louvaremos sempre. E daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E por onde nós formos, ó Deus de maravilhas, confirma essa palavra e que o Senhor possa falar poderosamente, aprofundadamente no nosso coração, porque aonde pisar a planta dos nossos pés, aonde nós tocarmos com a palma das nossas mãos, o Senhor nos dê por concessão. E nunca nos falte, nem coisa pequena, nem coisa grande, em tudo que a tua palavra tem por derramar, por manifestar sobre a nossa vida, sobre os nossos queridos, a nossa família, nossos avós, tios, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Senhor, em nome de Jesus, move-te em nosso favor, quebrando toda assolação, toda enfermidade na alma, nos sentimentos, amargura, tristeza, angústia, depressão. Deus de poder, move-te com a tua libertação e com a tua cura. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, que você possa ter uma quinta-feira maravilhosa, divulgue a palavra do Senhor, distribua a palavra do Senhor, em nome de Jesus, dê o teu like, se inscreva lá no YouTube, se inscreva aí, Instagram, Facebook, e que nós possamos proclamar a palavra do Senhor. É tempo de vivermos a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você. Até amanhã às 10 horas da manhã. Fique na paz. Uma quinta-feira memorável, né? Especial. Uma quinta-feira que o Senhor pontue como um dia muito alegre, feliz na presença dele, em nome de Jesus. Um beijo. Fique na paz. Até amanhã. Tchau, tchau.